Vamos lá resolver essa questão do Enem 2022 PPL, reaplicação. A gente inicia ali pela perigrafia e vê que trata-se de um texto que está disponibilizado no site UOL, né? Então, a gente já consegue identificar que se trata de uma questão provavelmente associada a uma notícia, a interpretação de uma notícia. Bora lá! O sucesso das redes sociais é fruto da combinação inteligente da capacidade de interagir dentro de uma mesma página da internet e do uso de sistemas de avaliação. Existem duas dinâmicas psicossociais legitimando tais recursos de avaliação. Na primeira, alguém produz conteúdo e é recompensado com essas reações. Já na segunda dinâmica, a produção de conteúdo serve de balão de ensaio para a vida offline. Prazer e aprendizado são, portanto, duas promessas originais das redes sociais, anteriores à monetização, nas quais os algoritmos de recomendação prometem reduzir o tempo e a energia para encontrar aquilo que interessa a cada um no mar de opções disponibilizadas, levando a situação a outro patamar pela exposição reiterada dos usuários aos conteúdos que agravam sua ansiedade. Assim, por exemplo, pessoas que estão insatisfeitas com o seu corpo fazem buscas que não refletem esse desconforto, procurando postagens relacionadas a essa temática. O algoritmo, então, passa a recomendar cada vez mais conteúdos nessa linha e, o que é pior, a convergir para os mais extremos, já que estes tendem a fixar mais a atenção. Em pouco tempo, o usuário desconfortável está sendo bombardeado por vídeos que elevam em muito o seu pessimismo e que muitas vezes servem de caminho à anorexia, à bulimia e à depressão. Então vamos lá. As sociedades têm evoluído concomitantemente ao desenvolvimento de tecnologias que buscam, cada vez mais, automatizar a gestão das informações. No texto, uma consequência negativa desse processo é o fato de, basicamente, então, qual é o desdobramento negativo, né? Ou seja, a consequência negativa dessa automatização da gestão das informações. Qual efeito negativo esse controle de dados gera? Letra A. Ser dirigido por um sistema de recomendações individualizados. Aqui, meus amores, a gente tem uma situação de inadequação, porque, de fato, há um sistema de recomendações individualizados, porém, ser dirigido por esse sistema não é a consequência desse controle de dados, é a causa, né? Então, existe um sistema de recomendações que gera consequências. A questão que é saber, gente, não são as causas, são as consequências. Então, se trata de um extrator de inadequação de comando. Letra B. Está vinculado ao aumento da satisfação e da prática de usuários. Não, porque o aumento da satisfação e da prática dos usuários não acontece. O que a gente vê, na verdade, é um aumento da insatisfação. Tranquilo? E além disso, gente, isso aqui não tem relação com uma consequência negativa. O comando aqui é uma consequência negativa. Letra C. Sobrecarregar o usuário com fluxo massivo de informações. Meus amores, aqui a gente tem um outro distrator, só que nesse caso é um distrator de redução. Bela, como assim? De fato, existe uma sobrecarga do usuário com fluxo massivo de informações. No entanto, a questão central não é a sobrecarga com fluxo de informações, é a sobrecarga com fluxo de informações negativo de acordo com o padrão de vida daquele usuário. Então é o exemplo que o texto dá, né? Muitas pessoas que já estão se sentindo mal têm uma sobrecarga de informações que vai fazer com que essas pessoas se sintam ainda piores, né? Nesse caso, então, a gente tem uma redução. Por quê? O problema é o fluxo massivo de informações? Sim, mas não somente. O problema é o fluxo massivo de informações direcionado a pessoas que já estão enfrentando algum tipo de problema, né? Então, é um fluxo de informações negativo. Letra D. Guiar-se pela confluência das interações online em busca de avaliações positivas. Gente, cuidado com a extrapolação, né? De fato, essa é uma consequência negativa que a gente conhece sobre as redes sociais, por exemplo, né? A gente seguia muito pela reação dos outros indivíduos. Ah, fulano de tal gostou disso, vou passar a fazer isso mais. E não pelo que a gente realmente quer genuinamente postar. No entanto, gente, o texto não fala sobre isso, né? O texto não expõe isso. Então, cuidado aí com o conhecimento de mundo para ele não te atrapalhar. E, por fim, o nosso gabarito, letra E. Focar no engajamento dos usuários em detrimento, ou seja, em prejuízo, se você não conhece essa expressão, anota, então, em detrimento, em prejuízo, das necessidades concretas. Aqui a gente tem o nosso gabarito. Por quê? A consequência desse controle de informações foca no engajamento, foca no usuário usar cada vez mais e se manter, né, constante nas redes sociais,
e não em qual é a necessidade concreta desse usuário. Esse usuário, ele não precisa, por exemplo, então, né, se for um usuário que pretende emagrecer, ele não precisa de um bombardeamento de como ele emagrecer, ele precisa de um bombardeamento de emagrecer de forma saudável, né, como ele pode fazer isso de maneira produtiva, né, como ele pode ter um acompanhamento psicológico, por exemplo. Então, em vez de eu atender a necessidade do usuário, eu estou simplesmente bombardeando esse usuário com informações, ok? Então, aqui a gente tem como gabarito a letra E, e essa é uma questão de nível médio, né? Ela traz algumas dificuldades aí. Eu espero que você tenha acertado de toda forma, ou então entendido a resolução. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau!